Vamos falar de Vasco. Ainda estamos com dor da decisão absurda, arbitrária da Justiça do Rio de Janeiro. Vamos falar do evento hoje que foi um manifesto pela libertação de São Januário, envolveu políticos do Vasco de todas as esferas, todo mundo unido, reuniu políticos no Rio de Janeiro, inclusive os políticos que não são torcedores do Vasco, mas estão indignados com essa discriminação vinda da Justiça. Vamos falar também sobre, vamos repercutir vídeos, depoimentos marcantes desse evento, como do Lúcio Barbosa e da Vânia, que é presidente da Barreira do Vasco, de moradores da Barreira do Vasco. O Léo também fez uma entrevista exclusiva para a TV Vasco, para não dizer que eu estou não dando crédito. Claro que sempre aqui, inclusive veio um logotipo, deu uma entrevista para a TV Vasco, falando sobre essa decisão absurda da Justiça do Vasco não poder receber sua gente. Falou da sua identificação com o Vasco e os preparativos para o jogo de domingo às 6h30 contra o Bahia na Fonte Nova. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo a bola rola. E como rola lá na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Vasco, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 23ª rodada do retorno. Quem gosta de dividir turno a retorno, terceira rodada do retorno. E é um jogo porque o Vasco, não sei se o Dom Ramon vai usar como clima de revanche, mas do turno o Bahia venceu aqui por 1-0 e seria um gostinho, pelo menos para o torcedor, de revanche, caso o Vasco vença o Bahia lá, ainda mais ser uma decisão, entre aspas, de 6 pontos, já que o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Claro, agora vamos ver no C. Se a arbitragem não tivesse anulado aquela anulação absurda no gol do Paulinho, e quem sabe o Vasco tivesse segurado 1-0 do Palmeiras, o Vasco poderia até sair da zona de rebaixamento e colocar o próprio Bahia nesse confronto. Mas anulou. Ainda depois a comissão de arbitragem fez um malabarismo para defender aquela ação absurda de anulação no gol do Vasco, que deixou até o Arnaldo César Coelho, árbitro de final de Copa do Mundo, apitou a final da Copa do Mundo de 1982 entre a Alemanha e a Itália, e depois que ele apitou, aposentou o apito, ele se declarou inclusive torcedor do rubro-negro da Gávea. Até ele ficou indignado, Galvão Bueno ficou indignado com aquele gol anulado absurdo, mas é tudo contra todos. E pode falar em tudo contra todos, alerta videozão, hoje foi um dia movimentado no Vasco, inclusive teve um evento de manifesto de políticos de várias esferas do Vasco, de políticos no Rio de Janeiro, inclusive os políticos que não são torcedores do Vasco, mas estão todo mundo se unindo em prol dessa justiça, dessa discriminação com o Vasco, com os moradores da Barreira do Vasco. Quem não lembra da primeira decisão da desembarcadora, dando um show de preconceito ali. Para mim, mandou em dobro, além de ser vascaíno,
Você, deficiente físico, auditivo, eu sei bem o que é isso. É uma luta diária para você ser incluído, é uma luta diária para você ser... você vive uma constante prova. E o Vasco, e os moradores da barreira do Vasco estão passando por uma coisa que eu acho que todo ser humano que tem pelo menos... deveria ter amor ao próximo, se digna. Ainda mais a generalização da juíza, falando ali que todo mundo morava lá na favela da barreira do Vasco, que era bandido. Aquilo foi... acho que a juíza não devia julgar alguém, devia estar na cadeia. Tá? Mas ontem houve aquele julgamento com gente... um ditador, não tinha torcedor nenhum ali. Só tinha os juízes e colegas que estavam ali apurando, ameaçando prender quem falasse um A. E uma outra desembarcadora cujo o histórico é bem limpo, para dizer assim. Bom, e hoje houve um evento, como eu mencionei, verdadeiros manifestos contra essa decisão arbitrária, e como no céu da Vasco SAF, o Lúcio Barbosa falou sobre essa luta, a resistência histórica do Vasco. Veja. E não é por acaso, eu não acredito no acaso, não é por acaso que há pouco tempo a gente estava comemorando 100 anos dos Camisas Negras, que São Januário tem quase 100 anos. Então a gente sabe que os nossos avós passaram por isso, os nossos pais passaram por isso, a gente está passando por isso, os nossos filhos vão passar, os nossos netos vão passar. E a gente está aqui para isso. Como eu disse no evento de 125 anos, a gente pode perder algumas batalhas, né, e às vezes uma derrota, ela nem sempre é uma derrota, mas eu tenho certeza que a gente vai vencer a guerra. E a união dos vascaínos, sempre que a gente fala isso, é muito importante. E não é só união de clube com torcida, não é só união de clube com SAF, é uma coisa só, mas é a união de todos os vascaínos mesmos. Todos os vascaínos que estão na política, todos os vascaínos que estão na mídia, a gente precisa de vocês, que essa luta, ela não pode ser vencida sozinha, e essa luta, ela só teve um início lá atrás, ela não tem um fim. Como eu falei, os nossos avós brigaram, nossos pais brigaram, e a gente está brigando. E a gente vai continuar, e os nossos filhos vão brigar, e os nossos netos vão brigar. E a gente, seguindo juntos, eu tenho certeza que a gente vai vencer a guerra. Cada um recebe a cruz que consegue carregar, e a gente consegue. Então é por isso que a gente recebeu essas cruzes, que a gente está carregando há tanto tempo, e a gente vai continuar carregando. A gente está trabalhando com isso, está trabalhando com a FERJ, está trabalhando com a CBF, com a comissão de arbitragem, sobre os jogos, tudo isso. A gente teve reunião essa semana, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir. Então, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir jogar em São Januário, a gente tem esse direito. Eu tenho certeza que com diálogo a gente vai resolver tudo isso. O positivo disso é que o vascaíno, ele é resiliente. Alguém aqui tem dúvida disso? Então, ter o vascaíno, não estou dizendo o Vasco, estou dizendo o vascaíno, cada um de nós aqui, a grande maioria aqui, com perdão aos torcedores dos co-irmãos, que porventura estejam aqui, o vascaíno é resiliente. Nós sabemos resistir, nós sabemos sofrer e nós sabemos vencer, principalmente. Também não há como se emocionar com a Vânia, que é a moradora da Barreira do Vasco, é a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco. E ela falou do orgulho de morar na favela. E também falou dessa discriminação. E vem o Vasco e os moradores da Barreira do Vasco, muitos têm os jogos do Vasco como uma fonte de renda, estão sem poder trabalhar por causa desses gravatados. Bater na tecla sobre o quê? Sobre o preconceito, sobre o racismo. Ser chamada de favelada, para mim é uma honra,
Porque desde o momento que eu sou favelada, mas tenho caráter, personalidade, e sou uma mulher de família e trabalhadora, então não tem problema eu ser favelada. Agora, quando nós somos chamados de favelados, bandidos, ou até mesmo bagunceiros, aí isso já dói na pele. Dói na pele porque eu fui nascida, criada dentro da favela, no beco que tem o nome da minha mãe. E isso eu levo por onde eu for. Eu ensino as minhas crianças lá na favela de que eles têm que ter respeito por todos. Jovem, adolescente, adultos, idosos, eles têm que respeitar. E, de repente, a gente fala assim, caraca, o Vasco, que era uma coisa boa para a favela, agora virou um peso com o mesmo peso da favela. Aí você vê assim, o Vasco sofreu isso no passado, minha mãe, meus avós viram isso acontecer. E agora a Vaninha está vendo isso pessoalmente. Só que eu não aceito que o meu filho, João Miguel, de 15 anos, fez 16 agora, que é vascaíno, venha viver isso no futuro e que os filhos dele também possam viver. Não tem essa de que o Vasco cresceu e a barreira ficou. Não, o Vasco cresceu juntinho com a barreira. Então nós somos um elo e esse elo não pode ser quebrado. Não tem como quebrar essa corrente de que o Vasco não pode mais ter torcedores porque a favela é um perigo. Por quê? Então estou aqui de braços abertos para receber você aí que não conhece a barreira do Vasco. Venha, vamos comer um pão de queijo na cafeteria. Vamos tomar um chopp lá no Floriano, em tantos lugares. Vocês têm para escolher promotor, juiz e Ministério Público inteiro. A porta está aberta da favela. E eu falo favela mesmo, porque é assim que eu vejo, não comunidade. Favela Barreira do Vasco nasceu junto com o Vasco e assim nós vamos continuar. Juntos, num elo só. Muito obrigado. Obrigado, Vânia. Muito obrigado. E esse caso agora está sendo, foi parar na mão do Gilmar Mendes, já que o deputado Eliel Machado, daqui no PV, Partido Verde do Paraná, entrou com recurso contra essa ação arbitrária da Justiça, denunciando inclusive o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e no processo ele chamou de racismo estrutural, que ele estava absolutamente certo, e agora está na mão do Gilmar Mendes, que será o relator no caso. E o Gilmar tem o poder de anular essa decisão arbitrária da Justiça do Rio de Janeiro, já que o Superior Tribunal Federal é um órgão acima da Justiça do Rio de Janeiro. Vamos aguardar a decisão do Gilmar Mendes. Até no Twitter do Gilmar Mendes já teve uma coleção de vascaínos implorando ao Gilmar, alguns lembrando que o Gilmar é santista, lembrando que o maior ídolo do Santos, o Pelé, era vascaíno. Até tem vídeo de uma entrevista que o Pelé deu ao Thiago Asmar, não gosto do Thiago Asmar, mas ele deu essa entrevista dele dizendo que ele é Vasco. O Santos criou ele, mas ele é Vasco. E lembrando disso ao Gilmar Mendes, mas vamos aguardar o que o Gilmar Mendes, não sei se o Gilmar já leu o processo, ou se ele está para ler o processo, não se sabe como está o andamento do caso no ministro. Bom, que o Léo, ex-capitão, agora o capitão Medel, deu a entrevista exclusiva à TV Vasco. Quem não viu, recomendo ver, apesar de, às vezes, ter dor também, ter pergunta deixada de lado, mas acontece, efeito colateral da profissão, pode dizer. Também a gente deve ter recebido uma pancada de perguntas, pouco tempo de vídeo
tendo sacar muita pergunta. Mas o Léo, claro, ele não podia deixar de ser questionado do que ele está achando dessa decisão arbitrária, e ele falou, dizendo inclusive que não para de pensar nesse ato discriminatório que está mexendo com todos. Veja. Nos últimos dias tem sido comentado muito torcida não poder frequentar o estádio, não está podendo ter jogo em São Januário. São 100 anos, quase 100 anos de história. A Barreira tem uma ligação muito forte com o Vasco. Diversas pessoas que moram na Barreira trabalham no Vasco. Então não vejo por que não ter jogo lá. Eu vejo por que essa torcida que desde o ano passado que bateu recorde de público, esse ano também vem nos apoiando, não pode estar no seu estádio vendo os seus jogadores, né? As pessoas que pertencem a esse clube, que têm história nesse clube, utilizá-lo, cara. Agora, depois de quase 100 anos, não poder utilizar o estádio que foi construído pelos torcedores, que tem essa importância tão forte na América Latina, vamos dizer assim, que até uns anos atrás era o maior estádio da América Latina. Então, peraí, a gente para pensar, todo mundo joga no seu estádio, só o Vasco que não pode? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, muitos aqui dentro do Vasco também têm pensado muito sobre isso. Eu acho que é uma decisão, na minha opinião, muito equivocada, né? Acho que qualquer clube tem o direito de utilizar o seu estádio, a torcida tem direito de estar no seu estádio, e como eu falei anteriormente, a Barreira tem uma identificação muito forte com o Vasco, então isso já é histórico, né? Eu espero que nos próximos dias isso possa mudar. Também falou a sua identificação com o Vasco, né, de todos os clubes que ele já defendeu, Fluminense, São Paulo. O Vasco é um clube que ele tem se identificado mais, até pelas origens humildes do Vasco, sendo inclusive vizinho de favela. Veja. Então, eu até citei a Barreira, né? Eu venho de comunidade e eu falo muito em todas as entrevistas que eu dou, quando eu sou perguntado sobre a minha identificação com o Vasco. É pela história desse clube, é como me abraçaram aqui dentro, é como me receberam aqui dentro. Eu sempre digo, né? Parece que o pouco tempo que eu tenho muitos anos aqui dentro. Eu estou muito feliz aqui, é um clube que eu sempre arrisco dizer que é o que eu mais me identifiquei na minha carreira. E todo mundo que me conhece sabe, quando eu falo as situações, ela sai do coração. Então eu quero aproveitar e agradecer a cada torcedor, ao Vasco, por ter aberto a porta para mim e para minha família. Também falou dos preparativos do jogo contra o Bahia, né, como eu falei, às 6h30 da noite de domingo. Ele falou dos preparativos da partida. Vejam. Galera, vamos concluir o nosso boa noite com as mensagens de crianças do evento de resistência. Eles são essas crianças que são a próxima geração do Vasco, o futuro do Vasco, são o que a frase literal do Graça de Aranha. Enquanto houver coração contigo, Vasco será imortal. Libere-se, ajudar. Com vocês, as crianças com cartaz. Boa noite. Libera! Libera!